Oi, pessoas! Aqui é a professora Daniele, de Ciências, e esse é o nosso vídeo 5. O que são ecossistemas? Na sua apostila, está na página 44. Ah, e lembrete importante. Os vídeos 1, 2, 3 e 4 continuam no ar. E sim, é para assistir sem pular nenhum. E depois você não fala que eu não avisei, tá? A gente sempre começa com o nosso registro. Rio de Janeiro, a data de hoje, aluno turma, vídeo 5, o que são ecossistemas. Já deixa o número 1 lá preparadinho. Você vai fazer o seu registro, mas eu vou ajudar, igualzinho na aula passada. O que são ecossistemas? Podemos definir ecossistema como o conjunto dos organismos que interagem com o ambiente físico em uma determinada área. Dessa forma, compreenderemos que as atividades dos organismos dependem do ambiente físico, pois os seres vivos realizam trocas com o meio em que vivem. Os climas da Terra, por exemplo, impactam diretamente os ecossistemas, influenciando a distribuição, a abundância e a evolução das espécies. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada ecossistema é formado por elementos vivos e por elementos não vivos, e todos eles interagem de várias formas. Por exemplo, alguns elementos não vivos são a luz, a temperatura e a umidade. Esses elementos influenciam diretamente quais espécies vegetais terão ali maior vantagem em se instalarem. E, por sua vez, essas espécies vegetais interferem na distribuição e na variedade de animais que habitarão esse ecossistema, pois encontram nele condições favoráveis de proteção, alimentação, habitação ou reprodução. Como as condições ambientais se modificam com o tempo, novos desafios precisam ser superados pelas espécies ali viventes. E cada novo desafio, uma solução se torna vantajosa, e aqueles indivíduos que as carregam podem sobreviver e deixar mais descendentes. Esse é o princípio evolutivo. O ambiente se modifica, logo, as espécies ali viventes também se modificam. Vamos lembrar? A evolução, no sentido biológico, significa modificação, e não necessariamente essa modificação é para melhor. Inclusive o panda, tadinho, evolutivamente falando, só se dá mal. Não fosse o esforço humano para preservar o que ele mesmo ajudou a destruir, os poucos pandas que nos restam já estariam extintos. Os chineses se esforçaram para recriar o ambiente natural dos pandas, as florestas de bambu. O bambu corresponde a mais de 90% da alimentação dos pandas. O problema é que o panda também é bem difícil de reproduzir e vai precisar de uma ajudinha nossa. Relembrando, os ecossistemas são formados por fatores abióticos e fatores bióticos. Os fatores abióticos podem ser a água, o ar, então a ventilação também, a luz, a umidade, então o regime de chuvas também, a energia solar. Fatores bióticos podem ser as plantas, os animais, mas também os micro-organismos, principalmente aqueles que são decompositores, como as bactérias e os fungos. Mas como os fatores abióticos interferem nas condições ambientais dos ecossistemas? Vamos olhar aqui. Os ventos. A circulação do ar também influencia os climas da Terra e, consequentemente, a distribuição e a abundância das espécies. Os ventos, eles trazem e levam a umidade, além de facilitar também a distribuição de sementes e também de pólen, facilitando a reprodução dos vegetais. Água. Aproximadamente 3/4 da superfície da Terra é coberta por água. A água é uma substância essencial para a manutenção dos seres vivos. A água é reconhecida pela ciência como o ambiente em que surgiu a própria vida. Solo.
Parte dos elementos que constituem os seres vivos estão no solo e chegam até nós, seres humanos, por meio da cadeia alimentar, que se inicia com o produtor, isto é, um ser capaz de realizar a fotossíntese. Luz e temperatura. Onde existe abundância de luz, calor e água, teremos maior produção de alimento nas cadeias alimentares e, assim, gerando a biodiversidade. Lembrando que a água, assim como os outros elementos abióticos, é um fator limitante à vida, ou seja, dela depende a sobrevivência do ser vivo. Os ecossistemas com abundância de água têm maior biodiversidade. Isso quer dizer diversidade de tipos de vida. E os ecossistemas em que a água é escassa têm menor biodiversidade, ou seja, menor variedade de espécies de seres vivos. E atenção, regiões próximas à linha do Equador recebem mais calor do que as regiões próximas aos polos da Terra, porque os raios solares incidem quase que diretamente sobre a superfície da Terra na área da linha do Equador. Isso influenciará os climas, que variarão muito nas diferentes regiões do planeta. As florestas tropicais são biomas mais densos, com enorme biodiversidade e se localizam nessas áreas, ou seja, na área tropical, na zona intertropical. Isso quer dizer entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Tal fato é mais facilmente compreensível quando pensamos que a diversidade dos seres vivos está intimamente ligada à disponibilidade de alimento, calor e água. Vamos lembrar? É justamente nessa faixa intertropical que está a floresta amazônica. Por ali passa a linha do Equador e tem água pra caramba. O rio Amazonas, tanto o rio Amazonas como a grande intensidade de iluminação solar que a floresta amazônica recebe, são responsáveis pela enorme biodiversidade que existe ali. Biodiversidade significa variedade de seres vivos. Quanto maior a biodiversidade de um local, mais espécies de seres vivos esse ecossistema abriga. Biomas. Os ecossistemas da Terra são agrupados em biomas, que representam um espaço geográfico com características definidas quanto ao clima, a vegetação, o tipo de solo, temperatura, regularidade de chuvas, além de outros elementos abióticos, ou seja, sem vida, e bióticos, ou seja, com vida. Existem 6 biomas brasileiros com características distintas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E nessa imagem, você está vendo como esses biomas se distribuem pelo Brasil. O bioma Mata Atlântica, que é esse que ocorre aqui no Rio de Janeiro, é uma floresta tropical, com clima quente e úmido. É considerado um dos ambientes com maior número de tipos de seres vivos diferentes, ou seja, grande biodiversidade. Nela, encontramos uma grande quantidade de plantas diferentes. Umas são altas, outras vivem em lugares baixos, outras em lugares úmidos, outras ainda possuem folhas alongadas, em contraste com aquelas que possuem folhas curtas ou largas. Atualmente, existe muito pouco dessa floresta, como você está vendo aí na imagem, pois grande parte dela foi destruída pela retirada das suas árvores, que é o desmatamento, para dar lugar às cidades, à criação de gado e outras atividades humanas. Nessa imagem, você está vendo em amarelo o que era a floresta da Mata Atlântica em 1500, mais ou menos aí na época do descobrimento. E nessa parte bem pequenininha de verde escuro, que está basicamente só ali pelo litoral, desde lá da Bahia até o finalzinho aqui, quase chegando no sul Brasil, em Santa Catarina,
você tem o que sobrou, que é 7,8%, menos de 10% da cobertura de Mata Atlântica original. A Mata Atlântica é um bioma de grande biodiversidade. Aqui, algumas espécies de besouro, borboleta, libélula, algumas espécies de primatas, como o muriqui, o macaco-prego, o mico-leão-dourado, e também algumas espécies vegetais, como o pau-brasil, jequitibá, samambaias, várias espécies de bromélias e etc. Você sabe qual é a diferença entre uma espécie nativa e uma espécie exótica? Uma espécie nativa é originária do local. Ela possui um nicho específico da natureza. Sua população é controlada por fatores locais e também possui efeito controlador sobre outras espécies. Vamos lembrar que o conceito de nicho é o que aquela espécie faz na natureza. Por exemplo, espalhar sementes de determinada espécie, habitar uma determinada altura de árvore, que pode ser a copa, o tronco ou então o solo. Ela pode ter um efeito controlador sobre algumas espécies de larvas, de besouros, de insetos ou de pragas. Então, quando uma espécie nativa diminui ou é extinta, um nicho fica desocupado. E essa extinção carrega com ela várias outras. Então, por exemplo, se tem uma espécie que ela tem um nicho de espalhar sementes de uma determinada planta, e se essa espécie nativa é extinta ou diminui, então essa planta que ela espalhava semente também vai se extinguir ou diminuir a população. Já uma espécie exótica, ela não é originada daquele local. Ela pode ser invasora ou introduzida de propósito. Compete pelo nicho com a espécie local. Contudo, como sua procriação não encontra os mesmos obstáculos que a espécie nativa, se reproduz com mais velocidade, causando a redução ou a extinção da espécie local, e com isso, as outras espécies com as quais interagia. Você conhece bem essa história em relação ao mico-leão-dourado e ao mico-estrela. O mico-leão-dourado ele é nativo da Mata Atlântica. Contudo, essa espécie invasora que veio da Caatinga, que é o do Nordeste, o mico-estrela, ele acabou tomando os espaços, os nichos ecológicos do mico-leão-dourado, causando praticamente a sua extinção. Hoje em dia é muito raro na Mata Atlântica, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é o seu local nativo, encontrar o mico-leão-dourado. Agora, a espécie invasora, esse miquinho estrela aí, tem em tudo quanto é lugar. Espécies introduzidas de vegetais, também temos a amendoeira, a jaqueira, a mangueira. Todas essas espécies são originárias do continente asiático. Já as espécies pau-ferro, cambuci, acácia, ipê amarelo e ipê roxo são aqui nativas de várias regiões do Brasil, dos biomas brasileiros, e por isso elas hoje em dia têm preferência na arborização urbana. Então, quando você faz um projeto de um condomínio, por exemplo, e vai fazer um projeto de arborização, você tem que colocar as espécies nativas brasileiras e evitar as espécies que são introduzidas. E, finalmente, o nosso registro. A data você já colocou, a aluna turma, o tema. O número 1. Os ecossistemas são ambientes que possuem fatores, tracinho, ou seja, com vida, e fatores, tracinho, ou seja, sem vida. 2. Os, tracinho, da Terra impactam diretamente nos ecossistemas, o influenciando a, tracinho, a e a, tracinho. 3. Exemplos de fatores abióticos. Aí você só precisa colocar 3, tá? E na 4, exemplos de fatores bióticos. Aí você coloca mais 3 exemplos.
5. Os 6 biomas brasileiros são. Aí basta você citar. Número 6. As atividades humanas que mais prejudicam o bioma Mata Atlântica são. Aí você coloca aí aquilo que você acha mais importante. 7. Espécie nativa é. Aí completa aí. 8. Espécie exótica é. Aí completa aí o que é uma espécie exótica. 9. O é um animalzinho. É nativo da Mata Atlântica, mas o outro animalzinho é uma espécie invasora originada da Caatinga. Lembra, ele veio do Nordeste. 10. Para a arborização urbana, deveremos preferir o plantio de árvores nativas, como... Aí você coloca aí nos tracinhos 2 exemplos de árvores nativas. No lugar das espécies introduzidas de origem asiática, como a EA. Aí você vai colocar aí o nome das 2 árvores, né, das 3 que eu citei, que são árvores originadas, na verdade, do continente asiático, mas que também são muito usados na arborização urbana. Quando você terminar todas as tarefas que eu pedi, você vai tirar uma imagem e vai mandar para o WhatsApp da Oi, 98 802 37 28. E a data limite para o envio dessa tarefa é o dia 8 de abril de 2021. Tem bastante tempo, mas não deixa para a última hora, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.